aos Hebreus, capítulo de número 10. Vamos ler apenas um versículo, que é o versículo de número 25. E com base nesta leitura, gostaria de refletir com os irmãos sobre um tema que eu acredito ser oportuno para o momento em que vivemos. Gostaria de falar um pouco sobre os perigos do cristianismo virtual. Hebreus capítulo 10, verso de número 25. Estamos com a ausência de muitos irmãos, inclusive com a ausência do pastor da igreja. Já foi anunciado o motivo da ausência do pastor Eudes. Está pregando na igreja do Bessamar, na ocasião do aniversário do pastor Wilton, E outros irmãos que estão enfermos, o pastor Walter também está enfermo. Mas nós estamos aqui pela graça de Deus, que esta graça ela possa transbordar nos corações daqueles que estão aqui presentes e também nos corações daqueles que nos acompanham pela internet. Você que está também aí nas redes sociais, leia conosco a Santa Palavra de Deus, que diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Palavra do Senhor, que desde já ela encontra lugar em nossos corações. Só mais uma breve oração, reforçando a oração que já foi feita pelo pregador e pela mensagem. Senhor nosso Deus, Pai amado, em nome de Jesus, concordando com tudo que já foi feito neste culto até aqui, e certos de que nossos corações e mentes estão, Senhor, abertos para receber a Tua palavra, nós suplicamos a iluminação do Teu Espírito Santo para tudo o que for ministrado, Senhor, através desta mensagem, extraída, Senhor, da Tua Santa Palavra e Sagradas Escrituras. Sabemos, ó Deus amado, que sem a iluminação do Teu Espírito Santo, nós não podemos compreender nem aceitar as coisas espirituais. Por isso pedimos Tua direção, Tua assistência nesta hora. Ó Deus amado, que somente a Tua Palavra, ela possa, neste momento, penetrar os nossos corações, penetrar, Senhor, as nossas mentes, nos trazer conforto, refrigério, também edificação, confronto, Senhor, crescimento espiritual. Que a Tua palavra ela possa prevalecer sobre nós, ó Deus, nesta hora, que possamos nos curvar diante dela, porque nós não estamos aqui, Senhor, para ouvir sobre opiniões humanas, mas para ouvir a Tua palavra, que permanece para sempre e que é espírito e vida. Ó Deus amado, é assim que nós pedimos, por aqueles que estão aqui presentes, por aqueles, Senhor, que nos acompanham pela internet. Recebe desde já a nossa adoração, nosso louvor, porque tudo isso nós pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, após mais de 10 anos, neste ano de 2022, houve o lançamento de mais um filme da franquia de Matrix. Eu sei que nem todos conhecem esta franquia do cinema, mas eu acredito que há muitos que também conheçam. E quando foi lançado pela primeira vez esta franquia, que na verdade foi uma trilogia que começou na virada do século, começou em 99 e fez tanto sucesso que em 2003 a trilogia já estava completa, E eu me lembro que na época se dizia o seguinte, que o cinema nunca mais
foi o mesmo depois de Matrix, porque o cinema ficou dividido em antes de Matrix e depois de Matrix, da mesma forma que a história ficou dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Para aqueles que não conhecem esta franquia, que agora estão tentando ressuscitá-la, o enredo consiste entre a transição do mundo virtual para o mundo real. No mundo virtual, o protagonista Neo, ele voa, ele luta vários estilos de artes marciais, ele se desvia de balas, ele domina e vence a máquina. Mas, em contrapartida, quando ele se acorda, quando ele se apercebe que o mundo em que realmente ele vive não é aquele da Matrix, mas o mundo real do qual ele faz parte é um mundo dominado pelas máquinas. Então a diferença é gritante, porque no mundo das máquinas ele é perseguido, no mundo das máquinas ele é capturado e no mundo das máquinas ele é morto, ele é ferido e morto. Por isso que agora, neste ano, fizeram o Matrix Ressurreição, para trazer de volta esses heróis, né, para o cinema. E o que é que isto tem a ver com a mensagem desta noite? O que é que a Matrix, que fala sobre mundo virtual e mundo real, tem a ver com a mensagem desta noite? Tem tudo a ver, porque nós vivemos em uma época onde, lamentavelmente, muitos cristãos estão imersos no mundo virtual através da internet e através das redes sociais. E nós queremos, de antemão, deixar bem claro que o problema em si não é o uso dessa tecnologia, porque nós fazemos uso dela, nós estamos transmitindo este culto através desta tecnologia. Então o problema não é o uso, mas sim o tempo que nós gastamos com esta tecnologia e a forma como nós a usamos. Nós não podemos permitir que o mundo virtual nos domine ao ponto de esquecermos que a vida cristã, ela deve ser vivida no mundo real e no mundo comunitário. Muitos cristãos hoje preferem a igreja virtual, um culto virtual, um pregador virtual, tudo virtual, e esquecem que existe na vida cristã real muitas provações, muitas tentações e muitas tribulações que também são reais. Então a gente tem que aprender a conviver com essas duas coisas, mas saber separar cada uma delas e saber como priorizar a vida cristã real com relação à vida cristã virtual. É muito bom e até importante para a época em que a gente vive fazer uso das redes sociais, da internet, para estarmos em contato quando nós não estamos reunidos no culto presencial, no culto físico. Mas, ao mesmo tempo, é importante que a gente saiba que a nossa vida cristã, ela não pode se limitar, nem tampouco se basear somente por meio deste tipo de comunhão, deste tipo de contato espiritual, ou seja, através da internet e através das redes sociais. Essas coisas devem servir como um consenso. Quando a igreja física não puder se reunir, quando nós não pudermos ter cultos presenciais, então sim, nós podemos fazer uso da tecnologia para termos os nossos encontros virtuais, as nossas reuniões virtuais e os nossos trabalhos também
virtuais. Não é porque estamos usando a internet que deixa de ser espiritual. Mas o problema é que muitos estão se acomodando. Esta é que é a palavra-chave. Muitos estão se acomodando somente a fazer tudo pelo computador, pelo celular, né? Muitos estão se limitando a servir a Deus ou a desenvolver a sua vida espiritual somente através desses meios e estão esquecendo da importância do ajuntamento solene com a igreja, estão esquecendo a importância do culto físico presencial e muitos estão até relegando a importância de se reunir fisicamente, presencialmente, para adorar a Deus, para celebrar ao Senhor. E nós lemos um texto aqui, onde o autor da carta aos Hebreus, ele é bastante enfático, quando ele diz, não deixemos de reunir-nos como igreja. Em outra versão diz, não deixemos de congregarmos. O sentido é o mesmo, nós vamos explicar daqui a pouco. Mas nós vemos aqui a preocupação do apóstolo, que ninguém sabe quem foi, alguns sugerem que tenha sido o apóstolo Paulo, mas o fato é que nós vemos aqui a preocupação dele, do escritor, para que os cristãos do seu tempo, os cristãos da sua localidade, não abandonassem o culto físico, o culto presencial, mas antes se esforçassem para estarem juntos, porque a vida cristã, meus irmãos, como nós falamos, ela tem muitos desafios, e esses desafios, eles acontecem na vida real, e nós precisamos enfrentá-los. Quando a gente quer se desligar da vida cristã real, para viver na vida cristã virtual, somente através de redes sociais e de vídeos de internet, nós não só nos descuidamos da nossa espiritualidade, como também nós desprezamos o mandamento de Deus, que diz claramente que quer ver o seu povo reunido para adorá-lo na beleza da sua santidade. Então, diante disto que nós falamos, temos aqui uma pergunta para a nossa reflexão e temos também uma proposição a fazer, uma declaração a fazer com base no Evangelho, com base neste texto. A pergunta que nós temos a fazer é: qual cristianismo nós temos vivido? Eu e você. Aqueles que também nos acompanham pelas redes sociais podem responder. Qual tipo de cristianismo nós estamos vivendo? O virtual ou o real? E qual tipo de cristianismo nós precisamos viver? Qual que nós temos vivido e o que nós precisamos viver? Esta é a pergunta para a nossa reflexão. E a proposição que nós temos a fazer é a seguinte: é que, do ponto de vista bíblico, só há um cristianismo verdadeiro, e este é o cristianismo da vida real. Vou repetir mais uma vez e com outras palavras. O cristianismo da vida real não é o da internet, não é o das redes sociais. O cristianismo da vida real é aquele que nós vivemos no dia a dia, que envolve a comunhão com a igreja, que envolve a vida comunitária. É aqui que nós temos que viver o cristianismo. Nós podemos estender a nossa vida cristã para as redes sociais também, mas nós não podemos nos acomodar a querer viver a vida cristã lá. Nós temos que viver a vida cristã aqui. Eu não sei quantos de vocês já ouviram, mas eu já ouvi muitas pessoas desabafando que na internet as pessoas são santas, né? São santas até demais. Na internet elas fazem tanta coisa, né? Mas na vida cristã real, na igreja, onde ela deveria fazer,
ela não faz um terço daquilo que ela diz fazer na internet. Então nós temos que ter cuidado como nós estamos vivendo a nossa vida espiritual, porque há uma vida cristã ilusória e há uma vida cristã realmente real e concreta. E nós vamos ver, meus amados irmãos, que de fato é assim, como nós acabamos de afirmar. A vida cristã real, ela deve acontecer na vida da comunidade. Nós temos aqui pelo menos 2 pontos a considerar acerca dessa questão. O primeiro ponto está exatamente no início do verso 25, quando o autor diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Então aqui nós temos o primeiro ponto da nossa mensagem nesta noite. E neste primeiro ponto nós já podemos fazer aqui uma afirmação, que é a seguinte: o cristianismo da vida real é um chamado ao ajuntamento físico. O cristianismo da vida real é um chamado ao ajuntamento físico. Veja, muita gente está dizendo: nós podemos nos reunir como igreja também pela internet. Eu não estou dizendo aqui que nós não podemos fazer reuniões e cultos pela internet. Isto é uma coisa, e nós fazemos e temos até estimulado os irmãos a participarem. Não é isso que nós estamos questionando. Nós podemos sim, mas o que nós estamos enfatizando aqui é que nós não podemos nos limitar a fazer somente isto. Nós precisamos também do ajuntamento físico. E é este ponto que é considerado pelo autor da carta aos Hebreus, quando ele diz: não deixemos de reunir-nos como igreja ou de nos congregarmos. O que ele tinha em mente era o ajuntamento físico dos cristãos do seu tempo. A palavra no Novo Testamento grego, foi uma palavra difícil, né, de dizer, mas o sentido dela para esta tradução que nós temos aqui, não deixemos de reunir-nos ou não deixemos de congregarmos. Essa palavra deixemos tem o significado de abandonar, deixar para trás ou renunciar. E qual era, meus amados irmãos, o contexto daquela igreja quando o apóstolo escreveu esta carta para exortá-los à congregação? O que é que eles estavam passando? Qual era a circunstância que eles estavam vivendo? Era um momento difícil, era um momento de perseguição religiosa. Eles estavam enfrentando, meus amados irmãos, uma perseguição por parte da religião judaica. E esta perseguição consistia em confisco de bens, consistia em prisões e também consistia em morte. E por causa desta perseguição ferrenha, muitos estavam deixando a congregação, muitos estavam com medo de se reunir com os outros cristãos para também não serem presos, para também não perderem seus bens e também para não morrerem. Vejam, meus irmãos, que a situação era delicada, veja que a situação era grave. E o interessante é que o apóstolo, ele poderia, de uma forma humana, né, pela lógica humana, ele poderia, né, sugerir àqueles irmãos que eles não abandonassem a fé, mas que eles continuassem conservando a fé escondidos em suas casas, né, ou em outros lugares, como em alguns momentos da história chegaram a fazer. Se escondiam nas catacumbas, se escondiam nas cavernas, para não correrem o risco de serem descobertos e serem penalizados. O autor da carta aos Hebreus poderia ter feito esta sugestão: olha, já está difícil viver a vida cristã, está aí o judaísmo nos perseguindo, mas vamos fazer o seguinte:
nós temos cartas, nós vamos escrever estas cartas, essas cartas vão ficar circulando de casa em casa, um cristão leva para outro, e quando alguém pega essas cartas, lê essas cartas e faz o seu culto individualmente, orando a Deus, louvando a Deus, até que acaba a perseguição. Do ponto de vista humano, ele poderia dar essa sugestão. Mas o interessante, meus amados irmãos, é que pela inspiração do Espírito Santo, mesmo diante daquela situação perigosa, o apóstolo, ele exorta o contrário. A perseguição está aí, a perseguição é hostil, a perseguição é aberta. O perigo de morte é iminente, mas nem por isso deixemos de reunir-nos como igreja, deixemos de congregarmos. Pelo contrário, nos encorajemos, quanto mais vemos que o dia do Senhor se aproxima. O que é que nós aprendemos com isto, meus amados irmãos? É que por mais que haja dificuldades, por mais que haja perigos, por mais que haja problemas, nós não podemos nos acomodar, nós não podemos cair no erro de procurar qualquer pretexto ou desculpa para deixarmos de congregarmos, mas pelo contrário, aí é que nós devemos nos esforçar para estarmos juntos e reunidos na presença de Deus. Eu sei que a Covid não é fácil. Nós vimos muitos irmãos nossos sendo levados por essa enfermidade. Eu sei que esta gripe viral que tem se espalhado aí também não é fácil, tem derrubado a muitos, derrubou até a mim, mas estou aqui em pé pela graça de Deus, como o irmão José Nilton cantou, olha eu aqui, e você também está aí, apesar de toda a Covid, apesar deste vírus, apesar de tantas moléstias que assolam o mundo, apesar de tantas dificuldades, de tantos problemas, de tantos perigos, estamos aqui, meus amados irmãos. Eu sei que outros não estão, deveriam estar, mas nós estamos aqui. Porque há este mandamento, e há outros mandamentos na palavra de Deus semelhantes a este, aonde devemos nos esforçar para servir a Deus, custe o que custar, por mais difícil que seja, ao invés de usarmos desculpas, né, e nos acomodarmos e abandonarmos a igreja, abandonarmos a congregação, abandonarmos as reuniões da igreja, como é o sentido da palavra aqui, abandonar, deixar para trás e até renunciar. Quantos não começaram se ausentando dos cultos presenciais, depois deixaram até de participar dos cultos online, e agora ninguém sabe nem onde é que estão, nem como estão. Começa assim, esfriando aos poucos, quando menos a gente espera, a espiritualidade, ela parece que se apaga, né? E para reacender de novo, é um grande trabalho. Então nós não podemos deixar, como diz o hino, né? Não podemos deixar o fogo se apagar, temos que botar mais lenha na nossa vida espiritual, para que o fogo se acenda cada vez mais, e nossa fé, a nossa vida espiritual possa estar cada vez mais fortalecida. Então, o cristianismo da vida real é um chamado ao ajuntamento físico. Aqui está provado e comprovado. Deus não quer que a gente sirva a Ele de forma isolada. Nós falamos aqui, o autor da carta, ele tinha essa opção, não tinha internet na época, mas ele tinha essa opção das cartas, né? Dos cristãos receberem as cartas apostólicas, lerem o restante das Sagradas Escrituras em casa e fazer o seu culto doméstico. Mas não é isto que ele diz. Pelo contrário, ele diz, enfrente o perigo que tiver de enfrentar, mas não deixe de congregar, não deixe de reunir-se como igreja, não abandone a congregação. Porque a vida cristã real é um chamado ao ajuntamento físico. A outra expressão interessante para a gente refletir é essa expressão, quando ele diz assim, segundo o costume de alguns. Esta palavra no Novo Testamento grego, que é uma palavra mais simples, é a palavra ethos, significa hábito.
Parece que alguns cristãos da época primitiva, eles estavam criando o hábito de inventarem várias desculpas para não se congregarem. Eu não vou me congregar para não ser preso, eu não vou me congregar para não ser morto. E começaram a criar várias e várias desculpas, e isso se tornou um hábito. E eles diminuíram mais a participação deles nos cultos da igreja nascente, daquela igreja primitiva, né, da época dos próprios apóstolos. Então, meus amados irmãos, de forma semelhante, algumas pessoas hoje, por acomodação ou por medo, também criam o hábito de abandonar facilmente as reuniões da igreja. Ou não é assim? Uns é por causa da Covid, outros é por causa de assalto, uns é porque está chovendo, se for de manhã é porque o sol está muito quente, e começa a criar este hábito de inventar uma ou outra desculpa para não congregar. É porque não gosta do louvor, é porque não gosta do pregador, é porque não gosta disso, não gosta daquilo. E isso vai se tornando hábito, e a pessoa vai deixando de fazer a vontade de Deus, que é estar reunido na sua presença, juntamente com o seu povo. Nós precisamos ter cuidado para não cair neste tipo de cristianismo, neste tipo de espiritualidade, porque não é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós é o ajuntamento físico. Ele diz aqui: não faça como alguns, mas congregue, se reúnam como igreja. Olha só, a gente tem aqui no Brasil todo o privilégio, toda a oportunidade para cultuar a Deus livremente, abertamente, né, a hora que quisermos. Semana passada, lá em Curitiba, não sei quem viu ou ouviu este noticiário, mas um vereador, né, não vou dizer de que partido, ele invadiu uma missa para parar a missa, e ele até que conseguiu, né? Mas ele achou que isso iria ficar barato, iria ficar por isso mesmo. Só que o governador do estado e algumas outras autoridades, algumas outras pessoas, tanto autoridades políticas como autoridades religiosas, né, eles bateram em cima do vereador e até ficaram de caçar o mandato do vereador, porque pela Constituição do Brasil, nós temos o direito de realizar o nosso culto. Assim como qualquer religião tem o direito de realizar o seu culto. No nosso país, há liberdade religiosa, isto é um direito adquirido, e até onde eu saiba, uma vez que o direito é adquirido, ele não pode mais ser anulado. Ele pode sofrer restrições, mas ele não pode mais ser anulado. Eu sei que estamos em uma época onde há restrições com relação à religião cristã, à fé bíblica. Há alguns temas onde nós não podemos falar mais abertamente, como nós falávamos anteriormente. Isto é um tipo de perseguição também, mas ninguém pode nos privar de cultuar a Deus em qualquer lugar e a hora que nós quisermos, porque este é um direito adquirido e garantido pela nossa Constituição. E este vereador, ele está aí, não é, sendo investigado, e pode ter o seu mandato cassado por causa disso. Então, quem achar que no Brasil vai sofrer alguma represália nesse sentido de ser perseguido, como os cristãos da igreja primitiva foram, como os cristãos de outros séculos foram, como os cristãos de alguns lugares, alguns países ainda hoje são, pode ficar despreocupado, porque isso dificilmente vai acontecer no Brasil. Não é por isso que você vai deixar de congregar, de servir a Deus no culto presencial, no culto solene com seus irmãos. Agora, por esses outros motivos que nós falamos, sim. Por acomodação, por medo, por mau hábito, aí sim nós podemos deixar de congregar, mas aí, meus amados irmãos, a culpa, né, será nossa, não será do governo. E interessante que na época da igreja aqui dos hebreus, eles tinham esse problema da perseguição religiosa e também da perseguição política, mas nem por isso
eles deixaram de servir a Deus na igreja local. E o pastor Eudes sempre enfatiza esse ponto, né? Que as cartas que foram escritas do Novo Testamento foram para as igrejas locais. E o próprio Jesus, quando ele aparece lá no Apocalipse, ele se dirige às igrejas locais. Então, é o desejo de Deus, o ajuntamento físico do seu povo, independente, irmãos, da situação que esteja acontecendo. Só mais uma vez insistindo nesse ponto, nós temos toda a liberdade aqui e a gente despreza. E eu não estou falando somente a igreja local aqui, mas a igreja brasileira. E eu vi algum tempo atrás, não lembro bem onde foram 2 documentários. Um foi no Irã, outro foi na Irlanda. Eu não sei bem onde se passou cada um, mas eu sei que em um desses países havia perseguição aberta contra os cristãos. E sabe o que é que os irmãos faziam para se reunir fisicamente, para estar um ao lado do outro servindo a Deus? Eles iam lá para o meio do mar, irmãos. Eles usavam lá um pretexto, né, para passar pelo porto lá, e ia cultuar a Deus. Eu não sei se ia dizer que ia pescar, eu não sei. Eu sei que eles usavam de um artifício lá legal e passava, e quando chegava lá no meio do mar, quando ninguém podia mais fiscalizá-los, eles começavam ali a adorar a Deus, a orar, a ler a palavra de Deus, e assim por diante, realizavam o seu culto ali. Não sei se foi no Irã ou se foi na Irlanda. Foi em um desses 2 países. E o outro documentário que eu vi foi também em um desses 2 países, porque eu vi os 2 documentários ao mesmo tempo. E lá nesse outro lugar, a situação era um pouco mais fácil, mas também não era assim tão fácil não. O negócio não era tão brando não. Nesse outro lugar, os irmãos, eles não podiam também se reunir abertamente, como nós estamos fazendo aqui. Então, o que é que eles faziam? Para estarem juntos um com o outro, eles marcavam para depois do trabalho. Olha só, depois do trabalho, ao invés de irem para casa, descansarem, ficarem com suas famílias, relaxarem para no outro dia voltar ao trabalho, eles marcavam de se encontrar em um prédio, em um lugar subterrâneo, para ali cultuarem a Deus. E eu vi, meus irmãos, ao vivo e a cores, quando eles chegavam ali para cultuar a Deus naquele lugar, era uma euforia tão grande, era uma alegria tão grande, era uma explosão de adoração tão grande, e era mão levantada, e era todo mundo chorando, se quebrantando na presença de Deus, e eu dizendo, meu Deus do céu, que diferença. Parece que nos lugares onde há perseguição, né, os irmãos são despertados para buscar mais vividamente a presença de Deus, né? Mas também não pense que é tão fácil não, porque na época dos cristãos hebreus, muitos estavam com medo de se congregar, muitos estavam perdendo o hábito de se congregar. Então não é tão fácil assim, né? Mas há estes exemplos para nós, não é? E vale a pena a gente refletir em cada um deles. Em último lugar, meus amados irmãos, a vida cristã real, diferente da vida cristã virtual, além de ser um chamado para o ajuntamento físico, é um chamado para a comunhão física. Parece ser a mesma coisa, mas não é, são coisas diferentes. O ajuntamento físico tem a ver com a reunião dos cristãos para adorar a Deus. O chamado para a comunhão física tem a ver com a união deste mesmo povo. Porque nós podemos estar reunidos em um mesmo lugar, mas não unidos em um mesmo espírito, em uma mesma fé, em um mesmo pensamento, em um mesmo propósito, e assim por diante. Então, além da vida cristã real ser um chamado para o ajuntamento físico, é também um chamado para a comunhão física. E nós podemos ver isso quando o apóstolo diz assim: mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Depois que ele diz, não deixemos de congregar-nos, segundo o costume de alguns, ele diz, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros.
esta palavra encorajar, no Novo Testamento grego, é parakaleo, e significa chamar ao lado ou chamar à presença. Ou seja, trata-se de uma relação física muito próxima, lado a lado ou frente a frente. Esta mesma expressão, ela aparece lá no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. Já nós vamos falar sobre estas expressões nesses dois evangelhos citados. Mas o sentido desta palavra é exatamente este. Quando o autor da carta aos Hebreus diz: ao invés de nós nos ausentarmos do culto ou da igreja local, mas procuremos nos encorajar, o sentido aqui é chamar os cristãos para estarem um ao lado do outro, ou um na presença do outro. Nós sabemos que pela internet, né, nós podemos nos reunir, mas não desta forma. Nós não podemos ficar ao lado do outro fisicamente, né? Podemos ficar virtualmente, mas não fisicamente. E nem podemos ficar frente a frente. Ficamos também virtualmente, mas não presencialmente. E qual é a diferença aqui, irmãos? O que é que está em jogo aqui? A grande questão aqui é exatamente o calor humano, que só pode acontecer no ambiente físico, no culto presencial. Nós podemos ter comunhão também através das redes sociais, mas a comunhão maior, ela se expressa quando nós estamos reunidos e juntos fisicamente. E aqui está um outro ponto muito interessante, porque há um outro perigo, né, que concorre com o cristianismo virtual. Se o cristianismo virtual tende a nos separar fisicamente uns dos outros, há um outro tipo de cristianismo que também pode ocasionar isto, que é o cristianismo formal, que antes, né, da pandemia já acontecia. E inclusive eu conversando aqui com alguns irmãos chegaram a desabafar neste sentido, mas desabafar no bom sentido, né? Desejando que esta questão voltasse de novo para as reuniões da igreja. Alguns irmãos aqui chegaram para mim e disseram, né, que antes, né, quando tinha os cultos, quando se dava a bênção apostólica, os irmãos não iam embora para casa, né? Aquela correria toda para se aprontar para a nova semana que ia começar. Pelo contrário, ficavam ali conversando, ficavam ali compartilhando, ficavam ali se encorajando mutuamente, auxiliando mutuamente. Então havia uma extensão do culto após o culto. Inclusive, né, até a mensagem ela era revisada após o culto, né? Os momentos do culto eram também revividos nessas reuniões após a celebração formal. E de fato, meus irmãos, isso foi algo que se perdeu. É neste momento de comunhão física que nós podemos encorajar melhor uns aos outros, sentir mais as necessidades uns dos outros, conhecer mais a vida de cada um. Por isso que é importante este ajuntamento físico, esta comunhão física. E por isso que o apóstolo diz aqui: nos encorajemos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia da volta do Senhor se aproxima. Tanto o cristianismo virtual como o cristianismo formal, ele é perigoso nesse sentido, né? De nos levar para uma relação com Deus, mas nos afastar da comunhão com a igreja, né, com os irmãos. E o conselho do apóstolo é que os cristãos tivessem uma comunhão plena com Deus, mas também uma comunhão plena uns com os outros. Finalizando aqui, meus irmãos, a expressão aqui sobre a volta de Jesus, quando ele diz assim: quanto mais vede
que o dia do Senhor se aproxima, que é consequência dessa palavra encorajamento. Essa expressão aqui, ela aparece lá em Marcos e em Mateus. Aparece em Mateus 23, 37 e aparece em Marcos 13, 27. E ela tem o mesmo sentido, tanto a palavra aqui, procuremos, como a palavra aqui, que trata da aproximação da volta de Jesus. O sentido é o mesmo, chamar para estar lado a lado ou chamar para estar frente a frente, ou seja, unidos fisicamente. Lá em Mateus 23, 37 é aquela passagem onde Jesus expressa o seu desejo de reunir o seu povo, assim como a galinha faz com os seus pintinhos. Como é que a galinha junta os seus pintinhos? Junta todos eles debaixo de suas asas em um mesmo lugar, para que todos ali estejam fisicamente juntos, aquecendo uns aos outros. Então, é o sentido dessa palavra aqui, encorajar, e é o sentido da palavra aproximação da volta de Jesus. Lá em Marcos 13, 27, o sentido é o mesmo. E a passagem lá é a passagem que se refere à colheita do fim do mundo, que será feita pelos anjos, quando os anjos sairão pelos 4 cantos do mundo para juntar os filhos de Deus em um mesmo lugar. Então veja que que a vida cristã é um chamado para o ajuntamento físico e é um chamado para a comunhão física, ou seja, para estarem todos reunidos e unidos, todos juntos fisicamente, para que um possa aquecer o outro, para que um possa se apoiar no outro, para que um possa ajudar ao outro. E isso, meus irmãos, não é possível fazer através de redes sociais. As redes sociais podem ser um suporte, mas isto só pode ser vivido, e outras coisas também só podem acontecer do ambiente do culto físico. Por isso que o apóstolo ele é bastante enfático. Mesmo diante do perigo que aqueles irmãos enfrentavam, eles não poderiam se acomodar e querer se comunicar à distância, mas eles deveriam se esforçar, vencer todos os obstáculos para estarem juntos, reunidos e unidos, para servirem a Deus e se prepararem para a volta de Jesus, que diz aqui ele estava bastante próxima. E o fato é que já faz 2000 anos e Jesus não voltou, mas a gente sabe que na agenda de Deus é diferente, né? Mas cada dia que passa, esta volta está mais próxima ainda. Eu não sei aqui quem ouviu, eu sei que o pastor Eudes viu esse noticiário, e eu vi 2 noticiários da mesma realidade. Lá nos Estados Unidos, houve uma igreja muito antiga que fechou as portas e passou a se reunir apenas virtualmente, online. O pastor viu um noticiário, eu vi 2 noticiários, todos os 2 lá nos Estados Unidos, 2 igrejas, são igrejas diferentes, eu pesquisei, são 2 igrejas diferentes, e as 2 estão desta maneira: servindo a Deus através da internet, se congregando através da internet, vivendo o cristianismo através da internet. E esqueceram do serviço a Deus comunitário, local, físico e presencial. E eu fico olhando assim, irmão, será que esta é a vontade de Deus? E se essa moda pegar? Muitos pastores estão temendo que após a pandemia, a igreja não seja mais a mesma. E, como essas igrejas dos Estados Unidos, isso já está acontecendo. Muitos já estão deixando de congregar fisicamente. Mas esta não é a vontade de Deus. Eu não creio que Jesus tinha planejado uma igreja virtual. Quando ele disse que onde tivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria presente no meio dela. Eu não creio que Jesus tinha em mente um ajuntamento online, mas eu creio que era exatamente disto que ele tratava, disto que tratou o autor da carta aos Hebreus, de um chamado para o ajuntamento físico e de um chamado para uma comunhão física. Esta é a vontade de Deus e nós não podemos, irmãos, de forma alguma negligenciá-la nem desprezá-la. Aqueles que querem
uma fé cristã virtual, uma igreja virtual, um culto virtual, estão esquecendo de que há na vida cristã tentações que são reais, provações que são reais, uma santificação que é real e uma volta de Jesus para nos levar para o céu que também é real. Então, se Jesus voltará realmente, então devemos nos preparar para esta volta realmente. E este preparo é exatamente através da nossa reunião e união física como igreja. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Só mais uma breve oração. Curvemos nossas frontes diante da palavra do Senhor. Eu sei que alguns irmãos têm sentido dificuldade por questão de enfermidade, isto é compreensível, outros por questão de trabalho, mas muitos estão acomodados. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, diante da tua palavra que nós acabamos de ouvir, palavra, Senhor, esta que é clara e direta, nós nos curvamos, Senhor, diante da tua santa vontade, porque sabemos que a tua vontade é boa, é agradável e é perfeita, e tu nos chamas, Senhor, para uma vida cristã de fato e de verdade. Tu nos chamas, Senhor, para um compromisso sério contigo. Tu nos chamas para uma espiritualidade, Senhor, séria também. Tu nos chamas, Senhor, para uma santidade, ó Deus, real, para um céu real. Mas muitos, Senhor, têm se esquecido destas realidades e têm procurado viver, Senhor, um cristianismo ilusório, um cristianismo, Senhor, virtual, e sabemos que esta não é a tua vontade, mas que nesta noite, diante da tua palavra, Senhor, possamos ser tocados, possamos, Senhor, ser despertados para estarmos unidos e reunidos como igreja na tua presença para celebrar ao teu santo e glorioso nome. Eu apresento a nossa igreja diante de ti, apresento nossas vidas, a vida daqueles que nos acompanham pela internet. Desperta teu povo, Senhor, para te buscar, porque o dia da volta do teu Filho está próxima e nós, Senhor, queremos estar unidos e reunidos quando Ele vier para buscar o seu povo. É assim que nós oramos, agradecido por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, né? Louvamos a Deus, né? Pela palavra que foi ministrada, o que realmente possamos refletir